Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma leitura bônus. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco das previsões que vão do dia 23 até o dia 30 de maio de 2026. Antes da gente começar a falar sobre como é que estão aí os planetas e as energias no céu, eu peço, se possível, que você deixe um like nesse vídeo, um comentário. Isso ajuda muito a levar o conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o canal, ajuda o YouTube a entender que vocês estão recebendo bem esse conteúdo, tá? Então agora vamos direto ao ponto. Antes de eu começar a falar sobre essa semana, eu quero retomar um pouquinho um assunto que está acontecendo desde o dia 6 de maio, né? Que é o Plutão retrógrado, o planeta aí que está andando para trás. Esse movimento, gente, ele vai permanecer até outubro, tá? Então é um movimento que não vai deixar a nossa energia aí nem tão cedo. E o que isso significa? Do ponto de vista aqui da Terra, é como se esse planeta estivesse andando de ré e na prática essa energia, ela tende a fazer com que a gente acabe se reconectando com questões do passado, não só com pessoas, tá? Assuntos mal resolvidos, situações internas que a gente precisa resolver. Como o Plutão é o planeta das transformações profundas, é o planeta aí do desapego, e agora ele está aqui no signo de Aquário. Aquário ele rege os nossos grupos, amizades, planos para o futuro em geral. A ordem é que as estruturas, né, que nós achamos que estavam firmes, tanto na nossa vida social como nos nossos projetos de longo prazo, eles podem começar a dar um sinal aí de desgaste. Isso desde o dia 6 de maio. Então existem aqueles grupos de amigos que a gente não se identifica mais, aquele trabalho que às vezes eu percebo que não faz mais sentido para mim, aquela parceria que parecia incrível no começo, mas agora perdeu o sentido. Então o Plutão ele vai agir muito nesse tipo de limpeza profunda aí nas nossas relações sociais, nos nossos projetos. Tem muita coisa que fez sentido e não vai mais fazer a partir de agora, tá? Isso continua até o mês de outubro. Eu só quis trazer de novo esse assunto, porque querendo ou não, vai refletir, né, na nossa vida, na nossa energia, continua refletindo, tá? Agora falando sobre a semana em si. No dia 25 de maio, Mercúrio vai entrar no signo de Gêmeos. E Mercúrio é o planeta que rege a nossa mente, a nossa fala, contratos. Mercúrio também é o planeta aí que rege os eletrônicos. Então, vamos falar assim que Gêmeos é como se fosse a própria casa de Mercúrio, né? Significa que ele vai funcionar com força total aí nessa data. O que vai mudar na nossa vida? O nosso pensamento ele fica mais acelerado, né? As comunicações que estavam antes lentas começam a ganhar mais forma, acontecer com mais rapidez. O final do mês de maio vai trazer pra gente respostas mais rápidas, e-mails que chegam sem atraso. É um ótimo momento para fechamento de negócios, novas ideias aí que vão aparecer na nossa mente. E qual que é o perigo dessa energia de Mercúrio em Gêmeos? A língua, né, gente? A língua às vezes fica mais rápida que o cérebro, isso pode gerar aí desgastes, conflitos, alguns maus entendidos, né? Então é uma semana que a gente vai precisar prestar atenção aí nas fofocas, no disse-me-disse, cuidado com áudios aí no WhatsApp, mensagens que a gente manda no calor do momento, e traz também um alerta com relação ao cansaço mental, porque a tendência é que a gente queira fazer tudo ao mesmo tempo. Isso vai influenciar bastante os geminianos, tá? Mas aí essa parte eu vou deixar para falar especificamente no signo de Gêmeos. Temos mais uma lua cheia nesse mês, que é a lua do dia 31 de maio. Essa lua, ela fecha o mês com chave de ouro, né? Porque nós vamos ter uma lua cheia, e não é uma lua cheia comum, ela é chamada de lua azul. Por quê? Porque ela é a segunda lua cheia a acontecer dentro do mesmo mês, a gente chama isso de lua azul. A primeira foi no dia 1º de maio, tá? Na astrologia, a lua cheia é momento de transbordo, né? O momento aí do ápice. Então, coisas que estavam escondidas vêm à tona, situações que começaram lá na lua nova, no começo do mês,
elas tendem a chegar ao seu resultado final na lua cheia. Então é um bom momento aí, se você, por exemplo, está esperando uma resposta sobre uma venda, sobre processos judiciais, até mesmo quem está aguardando por definições em romances e relacionamentos, a lua cheia, ela vem com essa força de encerramento aí no mês de maio, tá? Agora nós vamos falar signo a signo, como que todas essas energias que eu trouxe nessa introdução vão influenciar ou vão impactar os signos durante essa semana. Eu sempre trago as energias de alerta, os pontos positivos, né? E alguns exemplos aí que a gente pode colocar no dia a dia, vamos falar assim. Começando com o signo de Áries. Com Marte, que é o regente de vocês, transitando agora pelo signo de Touro, Áries, a energia de vocês está sendo mais direcionada aí para o financeiro, para a estabilidade. Então, o final desse mês, a última semana de maio, vai exigir que vocês parem de agir por impulso. Evitem, na medida do possível, agir por impulso, né? No dia a dia, como que isso pode acontecer? Como que você pode sentir essa energia? Alguns arianos vão sentir aquela urgência de resolver pendências, principalmente as pendências financeiras. Então é uma semana onde você vai poder renegociar dívidas, cobrar quem é que está te devendo, ou então dar aquele gás final aí para atingir metas. Vocês aí que trabalham com metas, com vendas. No trabalho, se vocês estavam esperando, por exemplo, a aprovação de uma verba ou a utilização de uma nova ferramenta, isso tende a desenrolar, tá? Agora aí com a entrada de Mercúrio em Gêmeos, principalmente a partir do dia 25. Ponto positivo para os arianos. É uma semana de muita clareza comercial, muita clareza profissional, momento excelente para você negociar e finalizar alguns contratos, vender objetos que você não usa mais. É um momento para você aí encontrar alguns descontos, algumas promoções no supermercado ou em lojas que vocês costumam frequentar. Já o alerta tem com relação ao impulso na hora de falar, tá? Porque Mercúrio tá aí acelerando a nossa mente, a nossa fala, como eu já falei no comecinho do vídeo. Então, o ariano pode perder a paciência com pessoas mais lentas e pode acabar falando alguma coisa, por exemplo, em uma reunião de trabalho, no grupo da família, que as outras pessoas podem receber como rude. Então, pode gerar um climão um tanto quanto desnecessário, né, Áries? Vamos evitar aí a fadiga, vamos evitar certas brigas, certos desentendimentos, tá? Para os taurinos, o Sol acabou de sair, né, recentemente aí do signo de Touro e Marte entrou no seu signo. Então, os taurinos, eles vão se sentir como se você tivesse com o motor mais potente dentro de você, dando coragem, né, para que você faça coisas que geralmente a gente vai empurrando com a barriga. Isso pode ser bom até para mudar coisas de lugar, fazer algum tipo de reforma, mudar o horário do seu trabalho, mudar o horário aí dos seus clientes, por exemplo. Se você trabalha com sistema de agendamento, com sistema de clientes, isso vai refletir positivamente, tá, Touro? No dia a dia, como que isso reflete aí, né, nos fatos diários? Projetos tanto físico quanto mudanças de hábitos, como começar academia, reorganizar a sua casa, né, que é o que a gente veio falando, vão ganhar mais um gás. Você vai sentir aí mais vontade de fazer essas mudanças acontecerem, e não é só a vontade, né, porque vontade a gente tem várias vontades, vários desejos, mas aqui também fala sobre você ter a coragem, você ter o gás, você ter aquele impulso para finalmente colocar isso em prática. Taurinos, vocês vão perceber um corte nesse vídeo, porque no meio da gravação meu notebook simplesmente desligou. Simplesmente me deixou na mão e demorou para conseguir ligar o bichinho de novo, viu? Quase que vocês ficam sem leitura bônus desse sábado. Retomando os nossos conselhos e as nossas previsões para o signo de Touro, eu estava falando sobre essa questão de mudança, né, de hábitos, visual e coisas do tipo. Então vamos retomar daqui esse assunto, tá, Touro?
Eu falei que Marte vai dar um gás, vai dar uma energia extra para você tirar do papel coisas que você queria fazer. Porém, no dia 31 temos a lua cheia e algumas parcerias, alguns tipos de sociedade também podem passar por alguns testes um pouco estressantes, tá? Então, se alguém estiver te explorando financeiramente, se alguém estiver te sobrecarregando de alguma forma, algumas máscaras elas tendem a cair. O que também não deixa de ser uma coisa ruim, né? Que a gente enxerga com mais clareza. Qual que é o ponto positivo dessa semana para os taurinos? Mais força, inclusive na parte física, e determinação para tirar coisas do papel, e é uma semana onde vocês vão focar, continuar, né? Focando aí no seu bem-estar. Alerta para touro. Cuidado com uma teimosia extrema, né, touro? Teimosia já é uma característica bastante presente aí nesse signo. E como nessa semana os taurinos vão estar com muita energia acumulada, a tendência é que você fique um pouco mais fechado, um pouco mais teimoso, com aquela tendência de você querer fazer tudo aí do seu jeito. Isso pode causar brigas, dependendo do contexto que você vive, familiar, né, ou profissional. Então, cuidado um pouco aí com a teimosia, tá bom? Para o signo de Gêmeos. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí a todos, né, os geminianos. O Sol tá no signo de vocês. E para melhorar o seu regente, que é Mercúrio, vai chegar na sua casa no dia 25, como eu falei lá no comecinho do vídeo, que vocês vão ser um dos mais atingidos por essa energia. Então é o seu momento agora, tá, Gêmeos? É o momento de brilhar, é o momento de você falar, é o momento de você ser notado. No dia a dia, como que isso vai refletir no seu dia a dia? Mente mais movimentada do que nunca, característica essa que já é bastante comum do signo de vocês. Então isso vai continuar acontecendo, você vai continuar recebendo aí convites para sair, você pode receber propostas de trabalho, propostas de projeto extras, porque as suas ideias vão estar fervilhando. Se você do signo de Gêmeos trabalha com comércio, internet, atendimento, escrita, claro que o volume de trabalho ele tende a aumentar, mas isso vai ser bom porque você vai estar com muita energia. Você vai dar conta de todas essas demandas que vão chegar, tá? O fim do mês para vocês, Gêmeos, podem acontecer reuniões de trabalho e compromissos importantes, tá? Ponto positivo da semana, claro, é o seu magnetismo. Magnetismo pessoal, magnetismo profissional, a sua lábia vai estar mais impecável ainda. Então é uma semana onde você vai conseguir convencer qualquer pessoa a comprar suas ideias, a comprar suas vontades, a embarcar aí nas aventuras junto de vocês. O alerta para o signo de Gêmeos, muita ansiedade e uma semana onde vocês podem ter algumas noites mal dormidas, tá? Por quê? Razões óbvias, né? Com o cérebro girando a 1000 por hora, é claro que vai ser mais difícil desligar a sua mente na hora de dormir. Então aquele conselho evita mexer no celular antes de você deitar, evita você ficar muito agitado pouco antes de você dormir, porque senão você pode passar algumas noites em claro, mas não de um jeito ruim. É mais naquela coisa de planejando o que eu vou fazer amanhã, planejando o que eu vou fazer até essa semana, e aí você acorda cansado, você não descansa, né? Como deveria nessa noite. Então, só prestem atenção a isso, mas a verdade é que essa semana vocês são o sol, né? Vocês que estarão brilhando mais, tá? Para os cancerianos, Vênus está transitando no seu signo agora, Câncer. Isso deixa você mais charmoso, mas deixa você também mais sensível, né? Com a sensibilidade aí à flor da pele. Enquanto o Sol, que vai entrar em Gêmeos, ativa aí os seus bastidores. Como que isso reflete no seu dia a dia? É uma semana de finalizações silenciosas, tá? Então você pode descobrir um segredo, você pode perceber que uma situação de trabalho já deu o que tinha que dar, já foi o que tinha que ser. No amor, o clima vai ser de mais acolhimento, né? Então se você está em uma relação, você vai ter mais desejo de ficar em casa com o ser amado, curtindo um filme, uma janta, você vai sentir necessidade de fazer programas aí mais quietinhos, mais tranquilos
nessa semana. E se você estiver solteiro, pode acontecer, existe a possibilidade, Câncer, de alguém do seu passado te mandar uma mensagem ou tentar entrar em contato com você por conta da energia aí de Mercúrio retrógrado, tá bom? Ponto positivo da semana, né? O que pode acontecer de melhor para Câncer? Mais intuição, inclusive intuição prática. A intuição prática, ela ajuda muito a gente nos negócios, no trabalho e na tomada aí de decisões importantes. Então você vai sentir de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida em quem que você pode confiar, quem que está agindo com falsidade. A sua percepção sensitiva, ela vai estar muito mais aflorada nessa semana. Os alertas, cuidado com mania de perseguição, porque às vezes, como a gente está com a sensibilidade muito afiada, a gente pode ter aquela impressão que está todo mundo cochichando sobre mim no trabalho, no escritório, e às vezes não, né? Então usa essa energia de Vênus para você cuidar de si, das suas emoções e ignora os ruídos externos, tá? Esse é o conselho para vocês. Já para os leoninos, com o Sol em Gêmeos iluminando a sua área social e Plutão retrógrado mexendo nas suas parcerias, Leão, a dinâmica das suas relações amorosas e também das amizades, ela vai mudar de figura nessa semana. Para alguns de vocês vão sentir bastante essa diferença, tá? Como que isso reflete no dia a dia? É um ótimo período para fazer contatos profissionais, né? O que os jovens de hoje em dia chamam aí de networking. Você pode ser convidado para novos grupos e até alguns eventos que podem te gerar lucros no ambiente de trabalho. Só que nas relações afetivas, você pode começar a perceber cobranças antigas que você achou que já tinha resolvido com o ser amado, com a ser amada, e elas retornam. Plutão retrógrado tem um pouco de culpa nisso. Então é um momento para resolver questões estruturais, tá? Então, só ficar colocando curativo, só ficar passando uma maquiagem. Vamos resolver pela raiz, porque senão, vez ou outra, esse problema tende a voltar, tá bom? Ponto mais positivo da semana para os leoninos. Você vai se sentir apoiado pelos amigos, pelos seus mentores, pelos seus chefes. Então, se você precisar de um favor, se você precisar de uma indicação de trabalho, as pessoas elas vão estar mais dispostas a te ajudar nesse período, então não hesita, tá? Pode pedir, porque as pessoas elas vão se sentir gratas em te ajudar, em colaborar com você. Já o alerta para os leoninos, cuidado com algumas promessas vazias. Por quê? Mercúrio em Gêmeos faz com que as pessoas prometam mundos e fundos para você. Prometam o sol, a lua, as estrelas. Então, o que eu posso falar aqui, Leão, não tire os seus pés do chão quando as pessoas te prometerem coisas grandiosas demais. Comemora apenas quando acontecer. Só quando o contrato estiver assinado, só quando o dinheiro estiver na sua conta, quando for algo consumado, aí você comemora, tá? Mantenha aí os pés no chão também. Para o signo de Virgem, o final de maio, Virgem, vai colocar bastante ênfase na sua carreira. O Sol e o seu regente, que é Mercúrio, eles vão se posicionar no topo do seu mapa astrológico. E isso é ótimo para colher resultados práticos, né, dos esforços que vocês plantaram desde o começo do mês, desde a nossa última lua nova, tá bom? No dia a dia do signo de Virgem. No trabalho, o ritmo vai ser mais acelerado, você pode perceber um aumento de demanda, um ritmo mais frenético, né? Você vai receber mais cobranças da chefia, você pode ter novos prazos e necessidade de apresentar relatórios ou até de liderar conversas, reuniões e palestras que vão sim exigir bastante de você. Se você estiver procurando emprego, a partir do dia 25 de maio, o cenário ele vai se movimentar muito ao seu favor, com mais entrevistas aparecendo, possibilidade aí de participar de processos seletivos. Principalmente depois do dia 25, esse campo da vida aí dos virginianos, ele tende a se abrir, ele tende a ficar mais favorável.
Ponto positivo da sua semana, Virgem. É uma semana para você ter reconhecimento profissional. Então eu falei muito sobre cobranças, prazos, reuniões, lideranças, só que isso também vai te colocar em uma posição de destaque e a consequência é mais reconhecimento profissional. Então sim, os seus superiores vão notar, vão perceber a sua competência, a sua organização, e isso com certeza pode e vai te abrir portas para promoções, recebimento de bônus, tá? Então é uma semana aí onde a parte profissional, embora seja mais puxada, ela também tende a trazer melhores resultados. Já o alerta para os virginianos: sobrecarga, né? Cuidado aí com a sobrecarga de tarefas. Como o signo de Virgem costuma ser muito caprichoso, você vai querer abraçar o mundo e fazer tudo perfeito. Você também tem a tendência nessa semana de querer resolver erros dos outros, né? Isso pode te sobrecarregar. Então, Virgem, defina limites claros, tá? Para que nessa semana vocês não tenham nenhum pico de estresse, tá certo? Para os librianos, Vênus, que é o seu planeta regente, está em Câncer nesse momento e vai fazer você olhar muito mais, Libra, para o futuro da sua carreira, das suas ambições, enquanto o céu em Gêmeos vai trazer aquela vontade louca de expandir os seus horizontes. No dia a dia, isso vai se refletir como? É uma ótima semana para você dar entrada em documentos, passaportes, vistos, né? Focar em estudos, concursos, especializações, tudo aquilo que a longo prazo tende a te trazer mais estabilidade. Processos na justiça ou algumas burocracias antigas tendem a ganhar um movimento mais rápido, principalmente a partir do dia 25, tá? No cotidiano, você pode planejar viagens, você pode, de repente, de última hora ficar com vontade aí de fazer um curso, de se matricular, fazer alguma coisa nova. Você vai estar com bastante energia para isso. Ponto positivo dessa semana para os librianos: vocês vão ter muita facilidade de aprender conteúdos que as outras pessoas consideram mais difíceis, mais complexos. E é uma ótima semana para resolver pendências burocráticas chatas, pesadas, porque a sua mente ela vai estar mais prática, e você vai ter mais facilidade de solucionar. Já os alertas, cuidado com idealizar demais a realidade, tá, Libra? Você pode focar tanto nos planos gigantes e a longo prazo, planos para o futuro, que você pode acabar esquecendo os prazos e as tarefas de agora, tá? Do presente. Então é claro que a gente tem que projetar o nosso futuro, é claro que a gente tem que ter ambição, sem se esquecer dos compromissos e das responsabilidades que eu tenho hoje, no agora, no presente, tá bom? Para os escorpianos, Plutão, que é o seu regente, ainda está em retrógrado, como a gente conversou no começo do vídeo, e a lua cheia do dia 31 vai mexer profundamente, Escorpião, com a sua estabilidade material e os desfechos financeiros das decisões que você tomar, tá bom? Então é hora de você fazer uma auditoria na sua própria vida. Como que isso reflete no seu dia a dia? O foco principal vão ser recursos, né? Também os compartilhados, dinheiro em banco, partilhas de contas, né? Vocês aí que dividem contas em casa com outras pessoas, assuntos que envolvam heranças, impostos, isso vai exigir mais a sua atenção essa semana. Existe aqui um conselho de você, se possível, evitar pegar empréstimos com juros muito altos, evitar também emprestar dinheiro, né, para pessoas que você conhece, que você já sabe que não tem o hábito aí de serem muito responsáveis nesse âmbito. Então também é um período onde você vai receber respostas sobre dinheiro que estava travado, como por exemplo, comissão, seguro que eu tenho para receber, mas ainda não recebi. Uma indenização que eu já ganhei, né? O juiz já bateu o martelo, já decidiu, eu já ganhei, mas ainda não vi a cor desse dinheiro. É uma semana para ganhar movimento esses assuntos. Na sua vida íntima, Escorpião, o clima ele vai pedir conversas francas quanto ao que incomoda você em todos os aspectos do seu relacionamento.
não é de término, é de conversar, é de estabelecer, é de deixar limites claros e esclarecer dúvidas e pontos que estejam aí te incomodando nos seus relacionamentos, tá bom? Ponto positivo para os escorpianos. É uma ótima semana para regeneração financeira, né? Então é um ótimo momento para você cortar gastos desnecessários, que estavam aí fazendo o seu orçamento sangrar, colocando um buraco aí nas suas planilhas, nas suas finanças. Alerta da semana para os escorpianos. Evite o controle excessivo, né? Tudo em excesso faz mal, tudo em excesso pode ser perigoso. Então não fica tentando manipular o tempo todo as situações ou as pessoas, porque a gente não tem o controle sobre tudo. Quem dera a gente tivesse, tá? Então cuidado aí que isso pode gerar crises e o excesso de controle aí sim pode acabar desencadeando algum tipo de ruptura para vocês, tá certo? Então esse é o único alerta para os escorpianos. Para o signo de Sagitário, a semana que a gente tem Sol e Mercúrio aí ativando diretamente a sua área de relacionamentos sérios e de sociedade, vai colocar esses assuntos em pauta e em evidência, tá, Sagitário? Então, os seus movimentos agora, eles dependem de certa forma do outro, porque em uma relação ou em uma parceria, a gente não joga sozinho. O outro também precisa fazer os movimentos e tomar algumas decisões, né? Como que isso vai refletir no seu dia a dia? Existem clientes, por exemplo, que vocês podem estar aí tentando negociar assuntos durante semanas, é uma decisão final que sai agora, finalmente. Aquele cliente que estava te enrolando, né? E você não conseguia chegar numa conclusão, essa semana você consegue chegar. Para quem é casado, para quem está em relacionamento, o parceiro pode te cobrar mais atenção nessa semana. Ou o parceiro ou parceira pode te trazer mais assuntos práticos para que vocês decidam em conjunto. Lembra que eu falei? Então, por exemplo, é um assunto para conversar sobre contas da casa, planos de mudança, reorganizar as tarefas, né? Quem vai fazer o quê? Desde que seja conversado de forma mútua, a tendência é que nessa semana vocês consigam tomar decisões quanto a isso. Já para quem está solteiro, o movimento de Mercúrio vai trazer para vocês mais opções de paquera, se você estiver aberto a isso, né? Claro. Mas ainda não é o momento de se aprofundar. A paquera tende a se manter rasa nesse momento. Mais para frente, talvez vocês se aprofundem, mas não é uma semana para rolo virar namoro, é uma semana para se manter aí na superfície, tá bom? Pontos positivos para os sagitarianos. Vocês vão ter mais facilidade de fechar acordos e de fazer ganhos, né? De ganhar dinheiro com sociedade, fechamento de contratos com clientes também. Então as outras pessoas, elas vão estar mais dispostas a negociar com você. Vai ser uma semana onde vai ser fácil resolver assuntos financeiros que envolvam outras pessoas, tá? Já o alerta para Sagitário. Cuidado com distração. Esse alerta também saiu para o signo de Peixes. Muita gente falando no seu ouvido, muita gente falando ao seu redor, mensagens chegando. Você corre o risco, Sagitário, de esquecer alguns compromissos importantes. Então, siga aquele conselho que geralmente eu dou, faz uma agenda, usa aí o bloco de nota do celular para você anotar compromissos importantes, compromissos que você não pode nem perder e nem atrasar. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Para o signo de Capricórnio, o fim de maio vai mexer muito com o seu bolso, tá, Capricórnio? E também mexe com a sua rotina de trabalho. Marte no signo de Touro vai te dar mais foco para produzir, porém, com a entrada de Mercúrio em Gêmeos, você pode sentir uma desorganização na sua agenda. Pode ser necessário fazer trocas de horários, né? Mudanças aí de plantão, mudança de setor pode acontecer. Como que isso vai impactar o capricorniano no dia a dia? No ambiente de trabalho de vocês, fluxo de tarefas diárias e imprevistos podem aumentar. Como eu falei, a agenda pode bagunçar um pouco. Pode acontecer do computador travar, ou o colega que falta e você vai precisar cobrir
o setor dele, por isso às vezes você muda de setor, você precisa fazer um horário diferente, né? Pode ser que você receba 5, 6, 7 e-mails para responder de uma vez só. É também uma semana muito interessante para quem precisa aí marcar exame de rotina, reorganizar a sua alimentação, tá certo? Por quê? Porque o seu corpo ele vai pedir mais cuidado e se a gente não atende às exigências da nossa saúde, lá na frente o nosso corpo cobra, tá? Qual que vai ser o ponto positivo da semana para o signo de Capricórnio? Você vai estar mais produtivo. Então, embora a semana possa te trazer alguns imprevistos e algumas reorganizações na sua agenda, você tende a lidar bem porque a sua produtividade ela vai estar em alta. Apesar do caos, apesar dos imprevistos, você vai ter uma capacidade analítica bem afiada, tá, Capricórnio? Para resolver problemas práticos de forma rápida. Então, ao mesmo tempo que alguns imprevistos acontecem e te pegam de surpresa, você vai ter capacidade de resolver rapidamente também. Qual que é o alerta da semana para o capricorniano? O alerta vem ligado à sua saúde, tá bom? Com um cansaço acumulado, isso pode baixar a sua imunidade. Então, respeita os limites do seu corpo, tenta não pular refeições por causa do trabalho. Eu sei que essa parte é difícil, eu sei que eu não posso simplesmente virar as costas para as minhas demandas de trabalho e ir na cozinha. Mas então tenta carregar uma barrinha de proteína, uma fruta, alguma coisa rápida, para que você não fique muitas horas sem comer, porque senão isso pode impactar na sua imunidade, tá certo? Para os aquarianos, Plutão, que está retrógrado no seu signo, continua na verdade, né? Não é uma coisa só para essa semana não. Isso já vem desde o começo de maio e para os aquarianos continua gerando aquele processo silencioso interno de mudança, inclusive mudança de identidade. Só que tem um ponto bom aqui. O céu em Gêmeos também vai trazer mais leveza, né? Então a sua criatividade, o seu prazer também vão ser assuntos em alta essa semana, Aquário. Como que isso vai impactar no seu dia a dia? Se você tem filhos, eles vão demandar mais atenção ou eles podem acabar fazendo com que você tenha mais gastos imprevistos, né? Gastos emergenciais essa semana. No trabalho, se você atua aí com projetos criativos, lançamentos, marketing, internet, as suas ideias elas vão brilhar. Então você vai ter ideias muito inovadoras e isso vai te beneficiar no trabalho. E no amor, o clima é de flerte, mais leve, uma diversão. Esse final de maio, os aquarianos vão perceber que aquela seriedade das últimas semanas ela vai dar uma quebrada, né? Isso vai fazer com que você consiga aí respirar um pouco mais aliviado. Nesse final de maio você pode voltar a sentir vontade de sair, de se divertir, ter dias aí mais leves, ter dias de distração, sair um pouco da formalidade, tá bom? Ponto positivo para os aquarianos, vocês vão se sentir mais inspirados essa semana e vocês vão ter mais sorte em algumas coisas. Então é uma semana para apresentar aquele projeto ousado, que você sabe que pode chocar a sua chefia, mas também pode fazer com que eles se sintam estimulados por você. Vocês vão ter sortes em pequenos sorteios, rifas, apostas, e é uma semana onde o seu carisma ele vai voltar. Você vai se sentir mais magnético, né? Atraindo mais atenção, atraindo mais olhares, tá bom? Qual que é o alerta da semana para os aquarianos? Cuidado com gastos impulsivos, principalmente com lazer, roupas ou saídas muito caras, né, gente? Claro que a gente tem que se dar o luxo de vez em quando, a vida não é só trabalho, trabalho paga conta. Aqui o alerta é só com relação aos excessos. Então, organiza onde você vai, o que você vai gastar nesse lugar, se você não está indo para um lugar muito caro, se não tem uma opção mais viável para você, tá bom? Porque o céu, ele pede sim para que você se divirta, mas assim, sem estourar o limite do seu cartão de crédito, sem extrapolar as suas reservas financeiras, né? Tudo nessa vida é uma questão de equilíbrio, tá bom, Aquário? E para os piscianos, né? A energia de Gêmeos, peixes, vai ativar a base da sua casa,
e da sua família, tá? Enquanto a lua cheia nesse dia 31 vai trazer um desfecho importante para a carreira de alguns piscianos. Como que isso vai impactar o seu dia a dia, peixes? Vocês vão perceber movimento em assuntos imobiliários, reformas, consertos domésticos, mudanças e coisas que vocês estavam adiando. É uma semana para resolver aquele problema de vazamento, é uma semana para resolver aquele problema elétrico na fiação. Essa semana vai ganhar mais impulso para você resolver esses problemas. Também vai ser uma semana positiva para conversar sobre contratos de aluguel, compra ou venda de imóveis, tá bom? Na sua família, alguns parentes podem precisar mais da sua ajuda essa semana. Alguns parentes também podem trazer para os piscianos algumas notícias inesperadas, tá? Perto do dia 31, peixes, algum projeto de trabalho antigo pode chegar ao fim. É uma semana onde alguns piscianos vão encerrar projetos e planos de carreira. Mas isso também vai abrir espaço para novos ciclos profissionais. Então é um momento onde o pisciano pode pedir demissão, encerrar ciclos, por quê? Porque está visando algo novo lá na frente, tá bom? Qual que é o ponto mais positivo dessa semana para o signo de peixes? Você vai perceber uma resolução, você vai conseguir resolver conflitos familiares, inclusive assuntos antigos que podem vir à tona por causa do Plutão retrógrado. Você também vai conseguir resolver através de conversas simples e práticas, sem drama, sem novela mexicana, sem horas e horas e horas tocando no mesmo assunto. O pisciano ele vai estar mais prático, ele vai estar com a mente aí mais afiada para resolver esses problemas, tá? Qual que é o alerta da sua semana, peixes? Cuidado com falta de foco, cuidado com algumas distrações, porque tem muita coisa acontecendo no seu ambiente doméstico, como a gente conversou. A sua semana ela vai ser mais voltada para o ambiente doméstico e você pode receber mais cobranças tanto da família, aí você chega no seu trabalho, mais cobranças, ainda tem aquela questão de encerramento de ciclo, então é um momento de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso pode fazer com que você se sinta dividido, meu Deus do céu, né? Para quem que eu dou minha atenção, para qual área da minha vida eu me dedico mais? E o que acontece? Isso pode fazer com que a gente faça coisa pela metade, comece, mas não termine. Então, o conselho para peixes essa semana é: respira fundo e faz uma coisa por vez. Tudo é importante, mas a gente precisa se organizar, porque eu tenho que ter um começo, um meio e um fim. Eu não posso começar alguma coisa, largar pela metade e começar outra. Se organiza, respira fundo e que vai dar tudo certo, tá bom, peixes? E essas foram as previsões para essa semana. Muito obrigado você que ficou comigo até o final desse vídeo. Muito obrigada a você que deixou o seu like, que deixou o seu comentário e o seu apoio. A gente se encontra agora amanhã, às 5 horas da tarde, para começar as previsões oraculares da nossa semana, tá certo? Um beijo e até já já!